quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ele partiu para a Galiléia e foi para o território da Judéia, no outro lado do Rio Jordão. Numerosas multidões seguiram, e aí Jesus as curou. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês nunca leram que o Criador desde o início fez homem e mulher? E que ele disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, eles já não são só dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio ao despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração. Mas não foi assim desde o início. Eu, por isso, digo a vocês: quem se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornição, e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos entendem isso, a não ser aqueles a quem é concedido. De fato, os homens castrados porque nasceram assim, outros porque os homens os fizeram assim, outros ainda se castraram por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o mundo vem se atualizando desde a época em que Cristo foi crucificado. Eu costumo falar, até mesmo para quem mora comigo, até mesmo para quem eu converso várias vezes, que a gente respira a atualização, que a gente dorme no outro dia já tem uma atualização nova no mundo, já tem uma outra coisa acontecendo. Aí o divórcio, o desquite, o pedido de separação, ele já não é recente. Ele é um pedido que vem desde a época de Moisés, como nós podemos ver na leitura de hoje. Porém, o Evangelho de hoje nos traz uma reflexão para que, se esse pedido de divórcio afetará a nossa vida com Jesus Cristo. Veja bem o que Jesus traz no Evangelho de hoje. Jesus traz a amizade. Como assim a amizade? Nós estamos falando de casamento? A amizade, vocês vão entender muito bem. Quando nós casamos com uma pessoa, quando você casou com o seu marido, com a sua esposa, você casou por quê? O que você mais gostou nela? Será que foi o jeito dela falar? Será que foi a forma como ela se vestia? Será que foi o corpo físico dela? O corpo físico dele? Como que foi? Qual foi os principais motivos de você ter casado com o seu marido, de você ter casado com a sua mulher? Por que eu digo isso? Padre Léo que disse isso uma vez num ECC que ele foi para poder lá na Canção Nova, né? Aí ele foi lá para poder falar. Se você se casou com uma pessoa só por aparências, caríssimos irmãos e irmãs, nós não vivemos, quando nós vivemos pelas aparências, nós não vivemos o real sentido do matrimônio. O que é estar em matrimônio? É uma carne se unir a outra e aí então virar uma só carne. Dom João Inácio Miller, arcebispo de Campinas, veio esses dias no dia de Santa Clara, aqui na nossa comunidade, e ele disse uma coisa muito interessante. Quando
o marido e mulher se casam, não é mais a decisão do marido ou da mulher, é a decisão do casal. Então, não existe aquele feito, mas sou eu que mando. Não, é o conjunto que manda. Os dois têm que se unir e unir não só de corpo, mas também de mente, para poder pensar a mesma coisa. E é claro que isso nunca vai acontecer, mas pensar a mesma coisa e realizar com os mesmos objetivos. Eu não estou falando que você vai pensar o mesmo que a sua esposa, o mesmo que o seu marido. Não, mas que você vai conciliar a sua mente com o que ela pensa, com o que ele pensa, agir da mesma forma que ele e entender os motivos que ele está fazendo. Quando há aqueles, muitas das vezes a gente vê, principalmente em novela, aquelas desconfianças, É uma coisa que por isso que eu não gosto de assistir novela. Vou falar a verdade, eu não gosto de assistir novela. Assisto de vez em quando, raramente, mas eu não gosto de assistir novela. Por quê? Há muita desconfiança. Vocês já notaram como é a forma que é tratado o relacionamento dentro de uma novela? Eu achei ele bonito, comecei a conversar com ele, dá 2 meses depois, casou com a pessoa, dá 1 ano, separa da pessoa. Muito cuidado para que o nosso relacionamento não fique igual o de uma novela. Eu não tô falando pra você parar de assistir novela. Pode assistir sua novela normal. As suas ações são suas. Eu estou dizendo, cuidado para que no analisar da vida a sua relação não vire uma novela. Você casa lá com a pessoa porque você achou a pessoa bonita, porque você achou a pessoa inteligente, educada. Dá 1 ano, 2 anos. Porque muitos sabem, Os problemas começam a aparecer 2 anos depois do casamento. Até 1 ano o negócio é uma maravilha. Passou 1 ano, começa a dar os problemas. Por que isso? Porque, primeiro de tudo, nós não fomos inteligentes na escolha do nosso parceiro. E por mais que nós gostemos dele, por mais que seja a escolha perfeita, por mais que seja a escolha que Deus tenha enviado na nossa vida, tem o segundo ponto. O encardido odeia o matrimônio. O encardido odeia quando uma pessoa casa com a outra. O demônio odeia. O demônio não gosta. Se tem uma coisa que o demônio não gosta, é de um casamento. Porque ele sabe que de um casamento vai nascer uma família. E a família, quando ele olha para uma família, ele lembra da família de Nazaré, que derrubou ele do trono dele. Cuidado. Por isso que eu falo, quando você for rezar o terço, não reze sozinho. Se possível, chama o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa. Chama para poder rezar o terço. Não reze sozinho. Se você tem alguém na sua família, chame junto. Faça uma corrente de oração. E peça, acima de tudo, pelas famílias. Porque as famílias se desmancham. Quem mais sofre com um divórcio são os filhos. E a gente sabe que quem mais sofre é os filhos. Porque os filhos querem o tempo todo estar no contato, no afeto dos pais. E aí, você fica 1 semana com o seu pai, da outra semana você fica com a sua mãe. Na outra semana você fica com o seu pai, na outra semana você fica com a sua mãe. Daí vai intercalando. Para não ter aquele descuido. Isso quando você não fica só com a sua mãe e recebe pensão do seu pai. Quantas pessoas, quantos amigos meus que eu conheço que me falaram: William, eu nunca vi meu pai na vida. Exemplos que eu estou dando é para que nós tenhamos cuidado para rezar o terço várias e várias vezes ao dia. Para rezar, fazer uma corrente de oração. Porque quando você se une à oração de uma pessoa, você consegue muitas das vezes consertar a vida dela. O matrimônio ele só vai ser perfeito a partir do momento em que você deixa Jesus entrar.
Você precisa que Jesus entre na sua vida. Se Jesus não entrar na família, ele não vai curar as dores que nós temos. Ele não vai curar os problemas que nós temos. E aí eu lembro de uma história do Padre Del. Eu vou contar bem rápido porque já deu 10 minutos aqui. E eu quero ser bem rápido no vídeo de hoje. No último vídeo deu 16. Vamos lá. A história é a seguinte. Certo dia, o homem chegava bêbado em casa, né? E todo dia tinha alguma briga, algum problema dentro de casa. E aí a família foi procurar o padre. Não foi bem a família, foi o próprio homem. E aí o homem, vendo essas brigas que tinha dentro de casa, o homem foi procurar o padre. E aí o padre virou pra ele e falou assim: meu filho, você tem um problema muito sério. Sabe qual que é o problema? Jesus escolheu a sua família para voltar ao mundo. Sabe, Jesus? Ele não falou que ele ia voltar ao mundo? Então, voltou. E ele tá na sua família. E aí o homem preocupado, né? Pensava, voltou para casa meditando. Quem que será que é a minha família? Quem que será que é? Quem da minha família que é Jesus? E aí ele reuniu a família inteira na sala e falou assim: eu preciso saber. Por isso não minha, então. Vamos lá. Acabei de voltar da igreja. O padre me falou que alguém de vocês aqui é Jesus. Quem que é Jesus? E aí todo mundo olhou. O filho olhou pra cara da mãe e falou assim: o pai bebeu hoje, né? E aí o pai virou e falou assim: quem que é? E aí depois começaram a pensar: mas deve ser a sogra, né? Vou começar a respeitar bem a sogra, tratar bem a sogra. E aí tratava bem a sogra, tratava e tal. E aí pensaram: deve ser o filho, vou tratar bem o filho. Trataram o filho, trataram. Enfim, depois de toda uma conversa individual entre filho para mãe, entre pai para filha, entre sogra para o pai, né, o padrasto, o esposo, eles começaram a se tratar bem. E ali houve a conversão da família. Resultado da história: o padre teve uma ideia para reunir a família inteira em oração, porque era uma coisa que a família não fazia. A família se individualizava. Por isso, quando você chegar em casa, não trate a sua esposa, o seu filho, o seu marido, não trate a sua família como qualquer um. Trate a sua família como se fosse Jesus que estivesse ali. Como se fosse Jesus reencarnado. Que daí você vai ver como que vai mudar a sua vida. Rezemos pedindo essa graça a Deus para a nossa vida. Que Ele entre em auxílio principalmente às famílias. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Da próxima vez eu vou trazer um cronômetro, porque toda vez eu estou estourando o horário. Que no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.